Oi, Tavana, bom dia. Estamos aqui, para fazer um resumo, ou seja, um resumão da aula da semana anterior, a fim de que vocês tenham mais segurança em desenvolver os exercícios do livro, que eu creio que vocês já começaram, e também para fazer os exercícios da folha que a gente vai enviar, ou seja, o exercício de fixação, ok? Então, a nossa aula de semana passada, nós falávamos sobre semântica, ok? Nós percebemos assim que vocês realmente tiveram assim, uma boa desenvoltura pelos retornos, né? Algumas perguntas no Zap, mas é bom que a gente faça esse resumo. Então tá aqui, voltando. A gente tem ali resumo, ou seja, resumo de semântica. O que é semântica, na realidade? Semântica é o significado que algumas palavras podem ter, ou seja, os vários significados que uma mesma palavra pode obter dentro de um contexto. Então, isso é semântica, tá? Mas aí eu coloquei aqui para vocês direitinho. Semântica compreende o significado das palavras e os valores que elas assumem em determinados contextos, tá bom? Dentro de semântica, a gente vai ver o léxico. Por quê? Léxico significa vocabulário, ou seja, palavra. Como a gente está falando de palavra, a gente vai ver o que é léxico. Então, léxico, na verdade, é o conjunto, não é uma palavra só. É um conjunto de palavras de uma língua. Então, o léxico é o conjunto de palavras de uma língua. Nós estamos vendo da nossa língua, da língua portuguesa, tá? Então, vem. E também tem o seguinte, essa palavra, ela precisa estar materializada. O que significa isso, professora? Ela precisa estar dentro de um contexto. Porque se ela tiver solto uma palavra aqui, outra ali, aí não dá para a gente saber. Aí o significado dela vai ser literal, ok? Mas dentro de um contexto, a gente chama de quê? A gente chama de semântica, tá? Então, tá aqui. Dentro disso, a gente vai estudar uma coisa que é chamada de campo. A gente vai ver campo lexical e depois a gente vai ver campo semântico. O que é campo lexical? É o conjunto de uma determinada palavra, né, que possui o mesmo radical. Então, eu tenho uma palavra e aí eu vou derivando essas palavras, ou seja, eu guardo aquele radical, isso não é novidade para a gente, né, no nono? Eu guardo aquele radical e dali eu vou derivando outras palavras, ok? Com sufixos, né? Ela vai derivando-se através de sufixo. Então, a gente tem aqui, ó. Então, tem aqui, campo lexical, conjunto de palavras do léxico, de uma determinada língua, lógico, né? Que possui o mesmo radical. Ela não possui o mesmo, ela possui o mesmo radical, tá bom, gente? E ela pertence a uma mesma área de conhecimento, lógico, pertence a uma mesma área de conhecimento. Por quê? Porque ela tem o mesmo radical. Então, eu tenho aqui mesa. Aí eu vou derivando, eu guardei. Quem é o radical de mesa? É até o S, mês, né? Aí eu botei mesinha, ok? Mesada, pode ser mesário, né? Aquela pessoa que no momento da eleição, ele está lá à mesa, né, para tirar as nossas digitais, chama-se de mesário, e assim sucessivamente. Então, isso é chamado de campo lexical. No campo lexical, eu tenho palavras que têm o mesmo radical, ok? Eu posso derivar com o mesmo radical, mas eu também posso ter palavras da mesma área de conhecimento, ok? Da mesma área de conhecimento. Vamos lá, então. Aí eu tenho aqui a palavra saúde. Palavra saúde. Então, qual a palavra que tem da mesma área de conhecimento? É médicos, enfermeiros, hospitais, remédios, doenças. Então, isso aqui eu vou chamar o quê? É da mesma área de conhecimento, não é do mesmo radical. Então, as duas são do campo lexical. Quanto ao campo lexical, as palavras elas podem ter o mesmo radical e a mesma área de conhecimento. A gente não pode esquecer isso, ok? Aí depois a gente vai falar novamente de campo semântico. O campo semântico é o conjunto de significados, como nós já falamos lá em cima, que uma mesma palavra pode apresentar. Isso é o campo semântico, né?
é o conjunto de significados que uma mesma palavra pode apresentar. Nós falamos isso, né, na aula passada. Esse significado, ele pode se dar através de sinônimos, ou seja, a palavra bem próxima, não é o sinônimo exato, mas palavras próximas. Pode se dar também através de palavras antônimas, tá bom? Ela pode se dar, e pode se dar também através de uma palavra figurada. Então, quanto ao campo semântico, guardem direitinho, queridos. A palavra ela pode assumir valor no sentido literal, né? Ou seja, no sentido figurado, no sentido figurado, ela pode obter também um valor através de um sinônimo, uma palavra próxima, pode ser também através de palavras antônimas, ou seja, palavras opostas, tá bom? Então, a gente tem isso aqui. Como a gente vai ver aqui, por exemplo, ó, morte, eu tenho a palavra morte. Vamos ver aqui o campo semântico de da palavra morte, tá? Nós vamos ver no sentido de palavra próxima, né? Ou sinônimas. Morte, falecer. Aí vem aqui, ó, aqui já é um figurado. Virar estrelinha, fulano virou estrelinha. Pode ser cantar para subir, né? Isso é bem figurado, não é tão agradável isso, né? Foi para o seio de Abraão. Isso daí, né, é uma palavra que os cristãos usam, né? Quando alguém... Ou então também pode ser assim, fulano passou para o Senhor, né? Então a gente pode usar essa palavra aqui. Então isso aqui, tudo que eu falei, é o campo semântico da palavra morte. A gente tem também o campo semântico da palavra vida. Aqui, vida. Viver, né? Pode ser a palavra vida, tem aqui, ó, bem próximo, viver. Pode ser também pessoa amada, alguém diz assim, vida, vem cá, por favor, né? É uma pessoa amada. Pode ser também viver feliz, viver intensamente. Outras pessoas dizem, gente, eu quero é vida, né? Eu quero é vida. O que ele quer dizer quando ele diz eu quero é vida? Eu quero viver intensamente. E assim sucessivamente. Aí a gente vai pegar o nosso livrinho, né? E a gente vai estudar e vai tentar, né, fazer as atividades. Mas nós vamos corrigir as atividades da folhinha com vocês, tá bom? Fiquem com Deus.